Olá, boa tarde, aqui é o professor Orivaldo e neste último vídeo da série de análise de balanços patrimoniais dos clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, nós faremos o vídeo do Sport Clube Recife. Mas antes, vamos ouvir um pouco o hino do esporte. Eternamente estarei, os rubro-negras são as cores que abracei, e o abraço de tão forte não tem separação. Pra mim o meu esporte é religião, a vida a gente vive pra vencer. Esporte, esporte, uma razão para viver. Ok, pessoal, já ouvimos um pouquinho o vídeo e vamos aos números. Como eu falei, eu fiz uma série de vídeos com todos os 20 times da Série A do Campeonato Brasileiro e este é o último vídeo. Depois deste vídeo, eu postarei ainda hoje um vídeo comparando os times por vários indicadores com base nos balanços patrimoniais que foram divulgados por eles. Só lembrando que todos os clubes de futebol são obrigados a publicar balanço. Então vamos aos números do esporte. Aqui nós temos o balanço patrimonial, do lado esquerdo os ativos que são constituídos por bens e direitos, e você vê uma divisão de ativo circulante, são ativos que vencem até o final do próximo exercício, e ativo não circulante, que são os ativos que vencem após o final do próximo exercício, ou não são ativos que estão disponíveis para venda. Já do lado direito, nós temos os passivos, que são obrigações, também divididos em circulante, que são as obrigações de curto prazo, vencem em até um ano, e no não circulante, são obrigações que vencem após um ano. E na parte final, o patrimônio líquido. Então, lembrando que ativos são bens e direitos. Nós temos em 2024 ativo circulante do esporte de 83 milhões 938 mil reais e o ativo não circulante de 344 milhões e 66 mil reais. Nessa tabela em que eu faço análise vertical, podemos ver a grandiosidade de cada um dos ativos em relação ao total geral dos ativos. O maior ativo do esporte é o ativo imobilizado, com 67,16%, o que dá 287 milhões 431 mil reais. E o segundo maior ativo é créditos a receber de curto prazo, com 11,70%, somando 50 milhões e 75 mil reais. Esse gráfico de pizza deixa bem claro a importância, a relevância do ativo imobilizado nos ativos do esporte. Quase 70%. E o segundo maior, ou créditos a receber de curto prazo, terceiro caixa equivalente a de caixa e créditos a receber de longo prazo. Então, os passivos que contêm obrigações, nós mostraremos eles daqui a pouquinho pela análise vertical. Nós temos como o maior passivo, lá no longo prazo, receitas a reconhecer de longo prazo, 19,54%, que dá 67 milhões 548 mil. São valores que o clube já recebeu, como é um balanço de 2024, são valores recebidos relativos ao ano de 2026. Pode ser direito de transmissão de imagens, coisas semelhantes, patrocínios. E o segundo maior, fornecedores, 53 milhões e 95 mil, com 15,36%. E o terceiro maior, esse é o terceiro, o segundo maior é receitas, provisões para contingências, né? Terceiro maior, 15,18%, 52 milhões 477 mil. Provisões para contingências está relacionado a processos que moveram contra o clube. Então, se os advogados consultados pelo contador dizem: olha, a chance de perder o processo é superior a 50%, a entidade é obrigada a constituir provisões, ok?
Então são processos provavelmente trabalhistas, cíveis ou outros. Nós veremos em notas explicativas. E o gráfico de pizza das obrigações do esporte deixa aí bem claro que receitas a reconhecer de longo prazo a maior parcela, fornecedores a segunda maior, obrigações tributárias também bastante grande no balanço do esporte. Então aqui são impostos a recolher ou a pagar, né? Provisões para a contingência, conforme nós falamos, também muito significativo, e obrigações tributárias normais do dia a dia do clube. Já no patrimônio líquido, nós temos aí um patrimônio líquido que é o capital próprio da empresa, é a riqueza da empresa, com 82.307.000 positivos. Detalhe, muitos clubes, grande parte dos clubes da Série A estão com patrimônio líquido negativo, enquanto que o esporte está positivo. Isso é muito bom. Então essa constituição de capital social, grande parte, praticamente um terço aí, ajustes patrimoniais e déficits acumulados. Infelizmente, esses déficits já estão acumulados em 190.335.000. Se fosse uma empresa, nós chamaríamos de prejuízos, mas como é uma entidade sem fins lucrativos, chamamos de déficit. Se o esporte não tomar cuidado na sua gestão, esse número pode crescer, fazendo com que este patrimônio líquido venha a ficar negativo. Tomara que isso não aconteça. Aí nós temos a DRE, demonstração de resultado do exercício do esporte. No ano de 2024, fechou com um déficit de 16.587.000 reais. Comparado com 2023, ele naquele ano tinha tido um superávit de 71.999.000 reais. E aqui um comparativo entre os anos 22, 23 e 24, e no caso de 24, o orçamento e o realizado. Então, 2024, na parte de direitos televisivos e premiações, o esporte teve mais resultado do que o orçado. Isso foi muito bom para o time, né? Mas apesar de tudo isso, não foi o suficiente para que gerasse superávit naquele ano. O que mais que é importante? A parte de orçamento relativo a custos, competição e viagem, todas essas despesas, né? Nós vemos aí que em 2024, essa última barra de cada uma dessas informações, o gastos com pessoal com futebol foi bem maior, provavelmente pela contratação de jogadores com salários mais altos. As despesas administrativas também foram muito maiores do que o orçado, né? Talvez pelo fato de estar na Série A do Campeonato Brasileiro. Créditos a receber, o Sport tinha em 2024 84.396.000 reais, sendo o maior deles pela Liga Forte União, 30 milhões, contratos comerciais, marketing, publicidade, 26.625.000 e venda de jogadores aí, né, 25.754.000. Depósitos judiciais, que nem eu havia comentado, está relacionado a processos. Alguns processos o juiz estabelece um depósito judicial, esse dinheiro fica retido, o clube não pode utilizar até que finalize o processo. Se o clube ganhar a ação, esse dinheiro é liberado para o clube. Se o clube perder a ação, esse dinheiro será entregue aos autores do processo. Intangível, bastante pequeno comparado com outros clubes. Direitos contratuais de atletas são os contratos com os jogadores, 14.657.000, é um valor bem pequeno comparado a outros clubes. No vídeo que eu farei comparando os clubes, eu tenho um gráfico que analisa isso, né, o investimento no futebol profissional dos clubes. Imobilizado 2024, 287.431.000 reais, sendo o maior deles o estádio, né? Então é um patrimônio do clube o estádio, 128 milhões, e terrenos mais 78 milhões.
Fornecedores, em 2024, o balanço fechou com fornecedores a pagar em R$ 62.643.000, sendo o maior dos gastos fornecedores de serviços. Obrigações sociais e trabalhistas, R$ 37.239.000. Além do benefício do desconto, há um ganho no reperfilamento temporal. Dívidas são negociadas, são parceladas a longo prazo. Em 2024, o Sport tinha 87.981.000, sendo que 53 milhões dos 87 são parcelamentos. Muitos deles podem estar relacionados a encargos, benefícios, impostos e contribuições. Empréstimos com terceiros e mútuos, né? 9.038.000, então são aí dívidas, né? A maior delas, 6.792.000, com a Múltipla Assessoria Prestadora de Serviços Limitada. Provisões, aquilo que eu comentei, que quando há a chance de perder um processo e a chance é maior do que 50%, a empresa ou o clube é obrigado a constituir provisões. E a maior delas, 32 milhões trabalhistas, cíveis 16 milhões, total geral de 52.477.000 reais. As receitas auferidas pelo Sport ao longo do ano de 2024, 135.915.000, sendo a maior delas a venda de jogadores, né? 60.231.000 foi pela venda de jogadores. Direitos de televisão e premiações, 25 milhões, e marketing, 19 milhões. Receita de jogos, 14 milhões, contribuição de associados, mais 15 milhões. Custos operacionais. Nós temos em 2024 um total geral de 92.679.000 reais, sendo o maior deles gasto com o pessoal do futebol. São salários, luvas, direitos de imagem, 63 milhões. Gastos com competições e viagens, então a gente está colocando aí aeronaves, ônibus, alugados ou próprios, não importa, todos os gastos que envolvem o deslocamento dos atletas para os jogos, mais as diárias de hotéis e outros gastos com refeições, enfim. Um país continental, os gastos com competições são muito elevados. Despesas gerais e administrativas, 79.725.000, sendo a maior delas com serviços de terceiros, 19.902.000 reais. Desculpa, essa é a segunda maior. A maior é repasse financeiro de direito econômico, 22 milhões. E a terceira, despesas gerais, 17 milhões. Receitas e despesas financeiras, né? A parte de positiva, 6.364.000. E a parte negativa aí de 12.643.000. Praticamente todos os clubes, os gastos com juros são maiores do que as receitas com juros. Então é isso, pessoal. Espero que essas informações ajudem o torcedor do esporte a entender um pouquinho como andam as finanças do clube, e obrigado pelas visualizações dos vídeos deste canal. Abraços, até um próximo vídeo, e repassem aos colegas, aos amigos, aos torcedores do time. E vamos ouvir mais um pouquinho do hino do Esporte Clube do Recife. Eternamente estarei, pois rubro-negras são as cores que abracei, e o abraço de tão forte não tem separação. Pra mim o meu esporte é religião. A vida a gente vive pra vencer, esporte, esporte, uma razão para viver. Maio 1905, dia divino em que Guilherme de Aquino reúne no Recife ardentes seguidores, fundando esta nação de vencedores. Quem canta enobrece e dá prazer, esporte, esporte, uma razão para viver.